5 equívocos bem comuns no que se chama prática psicanalítica. Se é um equívoco, não é uma prática psicanalítica. A prática psicanalítica não tem equívocos. A prática psicanalítica é muito bem fundamentada na observação, ela tem um histórico de sucesso terapêutico, que não pode ser esquecido pelos novos candidatos a psicanalistas, tá? Você vai estar com uma história, né, da psicanálise atrás de você, e a história da psicanálise é a história da psicanálise e da resistência à psicanálise. Então, esses equívocos, né, digamos assim, técnicos em relação à psicanálise, eles estão a serviço da resistência à psicanálise. Então, não tem como você deixar de ver que a evolução da psicanálise, ela realmente só pode se processar aos trancos e barrancos com uma grande resistência vinda da sociedade. Então, a sociedade cria, né, diversas formas de resistência à psicanálise, que todas elas devem ser muito bem conhecidas. Então, 5 delas resultam em equívocos, né, que nós vamos falar aqui. Por exemplo, o principal é querer fazer psicanálise hoje. Psicanálise não é problema de hoje. Está comprovado por observações factuais, sob hipnose, inclusive, quer dizer, com o inconsciente bem aflorado, né, que cria, né, os problemas dos quais a psicanálise trata enquanto psicoterapia é bloqueio afetivo, né, um bloqueio na expressão da emoção. Então, afetos coartados que deveriam ter sido abreagidos, que não foram. Sem isso, não tem que fazer psicoterapia nenhuma. Quem não tem afeto em excesso, né, coartado, aparece, porque todo mundo tem afeto coartado, senão não teria sonhos. E está comprovado que nós temos sonhos 4 a 6 vezes a cada noite. Então, durante uma vida, são dezenas de milhares de sonhos, né, que nós vamos produzir. Então, vamos lembrar de quase nem 100 deles, em geral, 10, 15, 20. É um equívoco você, em psicanálise, você dizer que está fazendo psicoterapia hoje. O dia de hoje é que é importante. Então, nós somos completamente, radicalmente contrários à psicoterapia comportamental, tá? que reduz tudo não só a hoje, como ao comportamento de hoje. Quer dizer, então são duas reduções que afastam completamente o terapeuta de qualquer chance de mexer num processo que tem regras de desenvolvimento muito bem definidas e irrefutáveis, e baseados em observações que qualquer um que se digne a querer fazer pode fazer. Então, eu considero esse é o equívoco mais importante. E aí tem vários, né, representantes da resistência à psicanálise que adotam exatamente esse equívoco, como Jung, por exemplo, Adler, Lacan. Então, essas escolas de resistência à psicanálise, elas vivem, né, de coisas de agora, né? A linguagem que é o mais importante, não é a marcação afetiva que é mais importante, a linguagem que é mais importante, é a linguagem que traumatiza. O ego é um espelho apenas, quer dizer, o ego não tem corpo, né? Não tem compromisso nenhum com o corpo, como se fosse possível. Isso é um delírio, né? Afirmar uma coisa dessa, que o ego não tem nada a ver com o corpo. Colocar bem claro, então, esse é o segundo equívoco, dizer que o ego, entendeu, não é corporal, tá? Então, o ego é corporal. E toda a teoria, aí a gente vê lacanianos falando de pulsões e tal. Olha só, a pulsão é um conceito psicossomático. Se a pulsão não for, por exemplo, se a pulsão não for representada psiquicamente, ela vai ser descarregada diretamente no corpo. Essa é a base de verossimilhança, de afirmação de que existem realmente doenças psicossomáticas. Existem neuroses atuais, isso está no texto de 1896 de Freud, muito claro, essa ponte que existe entre a mente e o corpo. A mente está casada com o corpo até que a morte o separe. Não tem como tirar o corpo da teoria, não tem como. E a teoria de Freud é uma teoria psicossomática. O corpo tem grande representação. Então precisamos falar mais 3, né? Então vamos falar mais 3. Ficar, né, digamos assim, de que forma for, fugindo, né, do encarar, né, do encaramento, do enfrentamento do conflito psíquico inconsciente, que todo psicanalista, aí sim, pode até preconceituosamente esperar que exista, porque por exemplo, por Freud, palavras do Freud,
Em toda análise aparece um sentimento inconsciente de culpa. Aí você vai ler certos teóricos, não, sentimento é consciente, sentimento não pode ser inconsciente. Né? Mas a clínica mostra que tem um sentimento inconsciente de culpa que vem do complexo de Édipo, quer dizer, é o mais importante de todo, é o sentimento inconsciente de culpa, e é inconsciente. Tá? Então depois a gente vai ver aí se a coisa é consciente, se não é consciente. Aliás, a solução é uma solução inusitada que eu vou falar nos próximos vídeos aí. Inesperada, né, para esses teóricos de um cérebro só. Bom, já falei três, né? Três né, erros, né? 3 equívocos de aplicação da psicanálise de Freud. Agora, o outro, eu falei que o principal era tomar, né, gato por lebre, tomando presente por passado, né, que deveria ser uma coisa do passado. Por quê? Porque é lá que estão as energias capazes de formações, sintomas e problemas mentais. Então, os problemas mentais são formados por afetos coartados de natureza infantil, sexual e destrutiva. Essa é a teoria de Freud, muito bem embasada e se você sai disso, você perde a perspectiva do desenvolvimento da libido, que é a quarto equívoco, né? Tratar o problema do qual a psicanálise trata como se não houvesse desenvolvimento da libido, como se não houvesse regressão, como se não houvesse fixação da libido. Tá? Tem uma frase do Freud, né, que mostra muito bem esse equívoco, tá? De 1905, nos 3 ensaios: a perversão está no lugar daquilo que deveria ser, se o desenvolvimento da libido tivesse se completado. Ou perversão ou sanidade mental. Ou neurose ou sanidade mental. Então não tem como ficar bem sem evoluir. Aí o outro erro crasso também é dizer que o sintoma foi retirado. O sintoma desapareceu. O sintoma foi retirado, foi eliminado. Lavoisier, Charcot, gostam de franceses, né? Lavoisier, francês, Charcot, francês. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O sintoma se transforma em saúde mental. Esse é o quê? O canal de Léo aqui do YouTube, né? Ele é um canal para psiquiatria, psicopatologia e psicanálise. Isso é fruto de 50 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por aí, 50 anos mesmo, de experiência com a psicanálise. 22 anos de idade eu comecei a minha análise, então, podemos dizer 52 anos, estou com 74, 52 anos aí de experiência com a psicanálise, e disso surgiram os livros, como esse aqui, por exemplo, os 300 conceitos psicanalíticos, da série Conceitos Psicanalíticos, com 7 volumes já publicados, os sonhos aqui, né, uma portentosa revisão de Freud sobre os textos de sonhos de 1916, tá? Tá aqui. Então, esses tipos de livros que nós temos lendo Freud também, na Amazon.com.br, e para quem quiser comprar e-book. Quem quiser livros, aí pode encomendar direto da Amazon.com dos Estados Unidos, que o livro é entregue em casa. Nós aqui no nosso escritório também temos condição de ajudar, né, a fazer essa importação, né, dos livros. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Voltaremos a falar desses assuntos muito em breve.